No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha história como leitora, como que de pouquinho em pouquinho eu me tornei a leitora que eu sou hoje. Você que é de paraquedas, seja bem-vindo. Eu sou Ruana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Mas não é aquela curiosidade de saber da vida do outro, não. É a curiosidade de realmente conhecer mais, de aprender novas coisas. E até hoje eu sou assim. Eu gosto sempre de estar estudando uma coisa que eu não sei, de aprender uma coisa que eu desconheço. E o livro, ele traz muito isso, né? De você conhecer sobre outras culturas, de você aprender sobre uma nova cidade, de você aprender sobre determinados costumes sem sair de casa através da leitura. E isso é muito interessante, né? Eu gosto muito de viajar também. E viajar através dos livros é uma das melhores formas, assim, que eu conheço de você viajar sem sair de casa. Como realmente começou a minha história como leitora? Eu não fui uma criança leitora, eu comecei realmente a gostar de ler, a querer gostar de ler quando eu era adolescente. Os meus pais, eles não têm o hábito de leitura, então eu não tinha isso muito próximo a mim. E eu acredito que isso influencia muito. Se você tem uma pessoa em casa que lê, isso acaba te influenciando. Mas eu não tinha em casa, então quando eu era criança eu não gostava muito de ler, não. Mas na adolescência eu comecei a frequentar mais a biblioteca da minha escola, era uma escola municipal, e teve um livro que me chamou a atenção, né? Eu já sabia da baixa visão, eu nasci com ela, né? E foi o livro que se chamava O Olho de Vidro do Meu Avô. Eu não lembro agora exatamente sobre o que falava esse livro, mas eu lembro que na época eu fiquei assim impactada, como assim, o olho de vidro do meu avô, né? Eu fiquei impactada com aquela história, eu comecei a ler e eu gostei bastante. Foi um livro que mexeu muito comigo e que me impactou bastante. Depois daquele livro eu comecei a ler mais e mais e mais. Eu li bastante nessa época da minha vida, né? Mas depois eu comecei a terminar, né, no caso, o ensino fundamental e chegar no ensino médio. E no ensino médio eu tive várias questões, assim, de realmente de provação, digamos assim, né, porque eu já gostava muito de ler. Mas no ensino médio eu tinha que ler alguns livros que eu não entendia e que era por obrigação, porque ia cair numa prova de vestibular. Então isso foi muito complicado, porque eu tive que ler por obrigação Machado de Assis, Clarice Lispector, Aloysio de Azevedo. E, sabe, na época em que eu li, eu não entendi nada sobre esse livro. Eu sou bem sincera com vocês que eu não entendi. Achei o livro muito chato, para falar a verdade. E isso me desmotivou, me fez realmente diminuir bastante meu hábito de leitura. Eu fiquei pensando, cara, algo que eu gostava bastante, como isso aconteceu? Por que eu não estou gostando desse livro? Talvez por conta da pressão ou por conta da questão da linguagem realmente, né? Hoje em dia eu entendo. Machado de Assis, ele tem uma escrita muito rebuscada. É uma escrita do século XIX, um português que a gente não fala hoje, que a gente não entende, então é muito difícil da gente compreender. E ele usa vários jargões, né? Faz várias menções nas obras deles, o que é bem complicado para um adolescente realmente entender. Um adolescente que tem um histórico como eu, que não tem muita bagagem. Essas obras, no meu ponto de vista, são obras assim realmente importantes, por isso que elas são clássicas, mas que a gente precisa ter uma bagagem como leitor para conseguir entender. Hoje em dia eu tenho 23 anos e eu sou apaixonada por Machado de Assis, amo a escrita dele, amo Clarice Lispector. Esses são os escritores favoritos, né, brasileiros que eu tenho. E hoje em dia eu gosto muito da escrita de Clarice, embora quando eu era adolescente eu achava ela meio doida, meio pirada das ideias. Mas hoje em dia eu consigo compreendê-la, eu consigo gostar da forma como ela escreve e consigo realmente ter ela como uma escritora favorita. E o Machado de Assis também, eu consigo entender a genialidade dele, eu consigo entender o que ele usa, né, na escrita dele como algo muito genial e muito interessante. Mas hoje eu tenho 22 anos, eu já li muito na minha vida. E tenho uma bagagem, sabe, para poder compreender essa história. Quando eu era adolescente, não. Mas nessa fase do ensino médio foi complicado justamente por isso. Porque eu passei a ler menos os livros que eu queria realmente e comecei a ler mais os livros por obrigação. Eu li realmente, mas não entendi. Ok, terminei o ensino médio, eu fui estudar para poder passar na universidade, certo? E esse ano foi um ano que eu estudava muito, eu lembro que eu estudava de manhã, de tarde e às vezes até de noite, mas mesmo estudando tanto,
eu estava lendo muito, porque eu estava lendo um livro que eu queria, livro por espontânea vontade, livros que eu via ali, que dava vontade de ler. E aí foi o ano que realmente deslanchou um pouquinho mais a minha questão de leitura, né? Mas aí depois eu passei na faculdade e o primeiro ano da faculdade foi um ano que eu não li muito, porque era uma adaptação muito grande, era um ambiente novo, era uma cidade nova, tudo novo. Então, assim, demorei muito para me adaptar a essa questão, então eu demorei um pouquinho para adquirir o meu hábito de leitura de novo, né? Então, no segundo ano da faculdade para o terceiro ano, foi o ano que eu li bastante, né? E quando eu terminei a graduação, eu mantive esse hábito, eu continuo até hoje, né, lendo bastante, inclusive agora eu tô lendo bem mais. Eu sinto que agora que tá realmente deslanchando um pouquinho mais e eu tô conseguindo ler ainda mais e aprender mais. E como eu amadureci, não só como pessoa, mas como leitora, eu sinto que os clássicos são o que tá me prendendo, é o que tá me chamando a atenção, embora naquela época do ensino médio era uma leitura que eu achava chata, né? O Machado de Assis da vida, mas hoje em dia eu acho genial, eu acho incrível e gosto muito. Essa foi a minha história com os livros, né? A minha trajetória de como que eu me tornei leitora. Eu gostaria que vocês comentassem aqui nos comentários como que foi a história de vocês, se vocês tiveram pessoas na família de vocês que influenciaram, ou se vocês demoraram um pouquinho para adquirir esse hábito, ou até se vocês de repente ainda não têm esse hábito, mas quer adquirir, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu faço outros vídeos para ajudar vocês, por exemplo, principalmente as pessoas que ainda não têm esse hábito, mas querem adquirir. Eu posso fazer algum outro vídeo com algumas dicas e tudo mais. Beijos e até o próximo vídeo.